Olá a todos, espero que todos estejam bem. Estamos mais uma vez aqui, discutindo, aprendendo com a obra Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos perto dos últimos capítulos aqui, né, do Evangelho. Hoje nós vamos discutir o capítulo 25, tá? Buscai e achareis. É um capítulo mais curto, mas tem vários ensinamentos de Jesus aqui, tá? A gente começa por ele, né? Um dos ensinamentos que é ajuda-te e o céu te ajudará. O que Jesus diz pra gente aqui, vamos lá. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Ensinamento está em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, tá? Aí que Allan Kardec traz pra gente, né? Que, segundo o modo terreno aqui, né, a máxima buscar e achareis, né, é semelhante a uma outra, tá? Que é ajuda-te e o céu te ajudará. Porque esse, né, é o princípio da lei do trabalho também. E por consequência da lei do trabalho, nós temos a lei do progresso, tá? Porque através do trabalho que a humanidade vai progredindo, tá bem? E os espíritos vão evoluindo conforme o planeta evolui. Tá? E o progresso, né, ele é fruto desse trabalho, é fruto do trabalho dos espíritos que vão encarnando aqui. Tá? Já que o trabalho ele põe em ação as forças da inteligência humana. Né? Então, conforme a humanidade vai se desenvolvendo, vai evoluindo, o mundo também vai evoluindo também. E na infância da humanidade, né, o homem só aplicava a sua inteligência, isso mostra o quanto evoluiu, né, na procura de alimentos e para preservar a vida, ali, se preservar dos perigos, né. Esse foi o início, a infância da humanidade. Mas Deus, né, no seu desejo, nos deu o desejo, né, constante, ele nos atribuiu um desejo constante de melhorar, tá? De evoluir e nos levando às descobertas, às invenções, essas coisas que ajudaram para que o progresso viesse, né? E graças às pesquisas, né, e à nossa inteligência, que se desenvolve, né, a nossa moral, tá bem? Então, a gente não pode só entender que essa evolução, a tecnologia, né, ela faz apenas evoluir a parte material. Através dessa parte material e do trabalho, a gente evolui moralmente também, porque a gente consegue colocar em prática a nossa moral nas situações novas que vão acontecendo no planeta. Tá? As necessidades do corpo sucedem, né? Elas vêm primeiro às necessidades do espírito aqui, né? Porque após o alimento material, a gente precisa também do alimento espiritual, né? E esse é um detalhe que muitos esquecem, né? Todos acham que se a gente tiver com a parte material ok, tiver o pão material, a gente não precisa de mais nada. E na verdade a gente precisa também do pão espiritual. Então essa evolução que vem acontecendo no planeta é fruto de muito trabalho, da utilização da inteligência humana, né? Que Deus proporciona e deixa a gente conseguir aí se desenvolver e ter inteligência para criar novas coisas, descobrir novas coisas, né? Mas isso tem um efeito colateral que muitos esquecem da parte espiritual, né? E, e muitos esquecem que além do pão material, a gente precisa do pão espiritual, né? Mas o progresso que cada homem, né, realiza individualmente aqui durante a vida terrena, né? É coisa insignificante, é, porque fica a reflexão aqui que nos leva, né, à questão de encarnação, né? Como a humanidade poderia progredir, né, sem a reexistência dela, tá? Sem a alma existir?
Porque imagine o seguinte, a gente encarnaria aqui, né? Ficaria por volta de 100 anos, a gente fica um século mais ou menos encarnado aqui, e como esse legado ia ficar e novamente ia se desenvolver, né? Porque o conhecimento, muitas vezes, de alguma área fica com poucos espíritos, né? Matemáticos, físicos, né? Cientistas. E o que faz esse desenvolvimento ser constante? Porque tem a reencarnação, tá? Então, um espírito encarna, desencarna, depois ele volta, ele já tem o espírito já tem aquele conhecimento prévio, que ele só se desenvolve novamente durante a encarnação, e o espiritismo que nos apoia, né, para entender isso, porque em outras seitas, outras religiões, né, não é olhado para isso, né, não é uma coisa automática, né, esse desenvolvimento da humanidade e do planeta. É porque muitos espíritos reencarnam e já trazem consigo algum conhecimento que já está ali no espírito dele, ele só se desenvolve aqui durante a encarnação, mas ele já. Por isso que alguns espíritos a gente percebe que já tem certas aptidões ali, né? Então, às vezes a gente vê crianças com algumas aptidões um pouco fora do comum, né? Esses espíritos são espíritos que já vêm com conhecimento prévio, que precisam só se consolidar aqui durante a encarnação, né? Agora, se Deus tivesse, né? Liberado, ele até usa uma expressão que eu gostei muito aqui, tivesse liberado o homem do trabalho físico, né? Os seus membros seriam atrofiados. Então imagine se a gente nunca andasse, ficasse sempre sentado esperando as coisas, né? Nossas pernas seriam atrofiadas. E ó, acontece a mesma coisa com a questão do trabalho intelectual, né? Se o espírito ficasse parado, sem se esforçar, sem o trabalho, sem estudar, nós viveríamos na infância da humanidade, que é o que ele usa antes aqui, como um animal, né? A gente vivia perto do. Por só buscar sobrevivência, só buscar o alimento, né? A gente vivia perto do que vivem os animais hoje, né? Então, por isso Deus fez do trabalho uma necessidade, né? E esse busca e acharás, né? É a mesma coisa que trabalha e produzirás, tá? A gente vai buscar e achar desde que a gente trabalhe e faça por merecer isso daí. Então, cada um, né, tem um desenvolvimento de acordo com o seu merecimento, tá? Quem trabalha mais tem maior recompensa, tá? E quando a gente fala de trabalho, não é apenas o trabalho material, tá? É o trabalho também espiritual, né? Você se desenvolve tanto materialmente quanto espiritualmente, tá? E no ambiente de trabalho ali material, nós temos várias provas que nós precisamos passar, tá? Então, muitas vezes nós nos relacionamos com outros espíritos e temos ali uma questão de desenvolvimento, né? Das relações humanas ali no ambiente de trabalho também. E os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, tá? Não, porque a gente pode achar, vou ficar fazendo oração o dia todo, não vou trabalhar, ou alguns espíritos buscam esse caminho, né? Se fosse para isso, a gente precisava ter reencarnado, tá? A gente ficava lá no mundo espiritual e lá a gente conseguiria ficar fazendo orações, ficar meditando durante todo o tempo, né? Se a gente veio para cá, veio para o planeta e reencarnou, né? É porque a gente precisa trabalhar e passar por algumas provas, tá? Então, ele até fala que os espíritos, né, não vêm livrar o homem do trabalho, da lei do trabalho, mas mostrar o alvo, tá? Que deve atingir e a rota que o leve a ele, né? Dizendo marchas e atingirás, né? Que é mais uma vez o que a gente comentou ali sobre buscar e acharás e trabalhar, trabalho e produzirás, né? E a gente vai encontrar, né, pedras no meio do caminho, pedras nos passos aí, né? Então, por isso, né, os espíritos aí ligados ao mal, né, eles não querem muito que o planeta se desenvolva e eles vão tentar nos atrapalhar aí, né? Então é importante a gente se manter vigilante no trabalho que a gente está fazendo, tá? É muito importante que a gente peça proteção, orar e vigiar, que é o termo adequado, tá? Então, durante o trabalho, a gente vai ter muitas pedras no meio do caminho, muitas vezes
originadas por esses espíritos aí que não estão querendo deixar, né, a gente cumprir aí a nossa missão durante a encarnação, né? E também não deixar o planeta se desenvolver adequadamente, tá? Mas, né, por outro lado, os mentores espirituais, a, os trabalhadores de Deus, de Jesus aí, vão nos dar forças e vão nos proteger aí durante o percurso, tá? Por isso que é importante mantermos bons pensamentos e conseguirmos ficar ligados às forças do bem aí durante a encarnação toda, que eu acho que o nosso trabalho vai ficar muito mais tranquilo de ser executado, né? E, e segundo a compreensão moral, né, quando a gente fala aí das palavras de Jesus, né, que é pedir, buscar e achareis, né? Então, significa na verdade o seguinte, né? Pedir a luz, né, que para clarear o nosso caminho, e ela nos será dada, tá? Pedir força para resistir ao mal, e nós teremos assistência de bons espíritos, tá? Eles irão nos ajudar e virão, né, e nos servirão de guias ali para o caminho que a gente deve seguir, né? Pedir bons conselhos, né? E jamais nos serão recusados. E bater, né? Quando esses espíritos baterem a nossa porta, ela será sempre aberta quando a gente estiver com dificuldade. Mais uma vez, esses percalços aí que vão ter durante a encarnação, tá? Mas o que é importante aqui é a gente ter muita fé, fervor e confiança, né, para pedir aí a Deus e a Jesus força para passar por esse trabalho que nos foi designado aqui na encarnação, tá? E o que pode nos afastar aí do que a gente deve executar e deve fazer, né? E pode nos levar aí para o caminho errado, é apenas o nosso orgulho, tá? Se a gente tiver consciência que a gente precisa dos espíritos protetores, pedir força a Deus, a gente vai conseguir executar o trabalho aqui que a gente veio disposto a fazer na encarnação, tá? A próxima parte aqui do capítulo, né? Tem um subtítulo aqui, Olhai as aves do céu, tá? E tem o ensinamento de Jesus aqui. Vamos lá. Que Jesus traz pra gente, ó. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros dos céus, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solistas pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pois, se a alfena do campo, que hoje é e amanhã é lançada no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos, porque os gentios é que se cansam por essas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará cuidado ao dia, basta a sua própria filiação. Ensinamentos estão em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, versículos 25 a 34, tá? O que Jesus disse aqui pra gente, né? Ela pode parecer até antagônica à outra parte, né? Porque parece que Jesus está dizendo para a gente não trabalhar ou não buscar tesouros aqui na Terra, como ele mesmo diz, né? Mas por que Jesus disse isso para a gente, né? Ele não está dizendo aqui que não temos que trabalhar, que não temos que evoluir, que não temos que nos esforçar,
Senão, seria a negação ali da lei do trabalho que ele trouxe para a gente anteriormente ali, né? Nesse cenário, né, o homem se reduziria a um espectador passivo, que é aquilo que eu falei, né? Se a gente ficasse fazendo orações o tempo todo, não tivesse relação com outros espíritos, a gente não precisava ter reencarnado, né? Então, Jesus usou apenas uma alegoria poética ali da providência divina, tá? Mostrando que Deus jamais abandona quem nele confia. Ele não estava dizendo sobre não trabalharmos, tá? Ele só estava querendo expressar que Deus jamais abandona quem nele confia. Mas com a condição que todos os espíritos se esforcem, tá? Então, para a gente ter direito aí e Deus trazer essa providência para nós precisamos fazer nossa parte, que é nos esforçar, trabalhar, e Deus jamais vai nos abandonar, porque uma das leis é uma lei da providência divina, né? E Deus conhece muito mais do que nós até as nossas necessidades, tá? Ele sabe das necessidades de cada espírito, tá? Então ele vai prover o necessário ali. E muitas vezes o necessário nessa encarnação é muito menos do que parece que nós precisamos, tá? Às vezes nós precisamos passar por provas que nos deixa até aparentemente com a falta do mínimo ali, mas a gente precisa passar por aquela experiência, tá? Mas o que é mais complicado, né, é que muitos não se contentam com o que tem, né? E aí acabam acumulando mais do que o necessário. E no fim, né, se tornam infelizes, sentem-se culpados, né? Porque quando você acumula mais do que o necessário, é porque está faltando para alguém, né? E muitas vezes nós temos advertências aí no meio do caminho, né? Só que nós não percebemos. E aí a nossa própria consciência vai nos cobrar aquilo lá na frente, né? Como eu disse, a nossa consciência vai nos mostrar que quando a gente tem mais, acumula mais do que o necessário, com certeza vai faltar para alguém, né? Já, por que vai faltar para alguém, né? Porque Deus, ele proveu o necessário para todos, tá? E nós que não sabemos administrar o que nos foi dado, para que não falte nada a ninguém, tá? A gente até um bom exemplo, né, é que com certeza a gente tem a quantidade de alimentos no mundo necessária para abastecer e alimentar a todos, né? E muitos passam fome. Por que isso? Porque, na verdade, a gente não consegue administrar aqui os bens, né, que Deus nos empresta, né, durante a encarnação, e uns acumulam muito, faltando para outros, né? Quantos alimentos são jogados fora, desperdiçados, enquanto muitos passam fome, né? Isso mostra o quanto a gente ainda é despreparado para administrar os bens que Deus empresta para a gente, né? E quanto alguns acumulam muito em detrimento à falta de outros, né? Mas, né, o que fica de mensagem final desse tema aqui Deus deixa, né, esses que acumulam mais o necessário depois sofrer as consequências para que isso lhes sirva de lição no futuro. Então, aqueles que acumulam muito em detrimento à falta de outros, né, com certeza vão ter a lição no futuro para servir de experiência e para o aprendizado aí e para a qualificação do espírito, tá? Para que o espírito entenda isso no futuro. Então, com certeza, vão ter consequências para aqueles que armazenam, se abastecem de mais do que precisam, tá? E por fim, né, a última parte aqui do capítulo de hoje, né? Não vos canseis pelo ouro, o título aqui, tá? Essa parte aqui tem um ensinamento de Jesus também, que a gente vai ler, mas depois tem os ensinamentos de Allan Kardec, que acho que vale a pena a gente dar uma lida aqui também para concluirmos o capítulo, tá? Então não vos canseis pelo ouro. Não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informei-vos de quem há nela digno, e ficai ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a dizendo: paz seja nesta casa.
E se naquela casa, na realidade, o merecer, virar sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo, não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa, ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos afirmo isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra, do que aquela cidade. Esse ensinamento está em Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15, tá? Por que eu vou ler aqui o que Allan Kardec nos passa, né? Porque ele interpreta bem aqui o que Jesus quis dizer, né? Que tinha uns costumes na época, que eu acho importante a gente ter a ciência aqui para poder entender o que Jesus quis dizer aqui nessa passagem que ele deixa para a gente, né? Então, o que Allan Kardec fala para a gente, né? Estas palavras que Jesus dirigia aos seus apóstolos, ao enviá-los a anunciar a Boa Nova pela primeira vez, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido. Mas então, eles eram raros. Entre os povos modernos, o aumento das viagens teria de criar novos costumes. Só encontramos agora os do tempo antigo nas religiões distantes, onde o tráfico intenso ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje à Terra, não poderia mais dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Juntamente, como seu sentido próprio, essas palavras encerram um sentido moral bastante profundo. Jesus ensinava, assim, aos seus discípulos, a se confiarem à providência. Além disso, desde que nada possuíam, eles não podiam tentar a cupidez dos que os recebiam. Era um meio pelo qual distinguiriam os caridosos dos egoístas, e por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno a vos receber, ou seja, de quem é suficientemente humano para abrigar o viajor que nada pode pagar, porquanto esses são dignos de ouvir as vossas palavras e é pela sua caridade que os reconhecereis. Quanto aos que nem sequer os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele aos apóstolos que os amaldiçoassem? Ou recomendou que se impusessem a eles e usassem de violência para constranger a se converterem? Não, mas que se retirassem pura e simplesmente à procura de gente de boa vontade. Assim diz o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vos procuram e deixeis em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras de Cristo. Antigamente o céu era tomado por violência, mas hoje o será pela caridade e doçura. Assim se conclui o capítulo, tá? O que Jesus quis dizer aqui pra gente foi que a gente não deve forçar ninguém, tá? A pensar como nós ou a ter a, a mesma religiosidade que nós temos, né? Mas que nós sempre estejamos de braços abertos para receber quem está precisando, tá? Se nós tivermos a caridade e a doçura que Jesus nos ensinou, sempre a gente vai conseguir amparar e abrigar aí os viajores, né, que ele chama ali, que estiverem precisando durante a jornada aqui na encarnação, tá? Então, é sempre importante estarmos receptivos para ajudar a quem precisa e sempre entendermos aqueles que ainda não estão no momento de poderem ajudar, tá? Que essa é a mensagem final aqui que Allan Kardec deixa pra gente, tá? Que a paz de Deus e de Jesus fiquem com todos. Espero que todos tenham aproveitado aqui bem a discussão desse capítulo, tá? E que Deus e Jesus os ampare e os proteja. Graças a Deus.